Beleza. Pessoal, então, bom dia. A gente vai fazer eu considero aí que essas próximas 3 aulas aí, teórica, é a parte fundamental aí do nosso curso, tá? Pois bem, olha só, a gente vai ver ângulos horizontais, rumo e azimuth, né? E eu quero ver se a gente consegue ver depois declinação magnética, tá? Que nada mais é do que vocês vão ver que a variação de campo magnético, tá? Imagina um ímã aí. A gente tem um ímã influenciando o nosso equipamento, tá? Ok. Aí a gente vai ver aí o que significa um aparelho não orientado. O que significa um aparelho não orientado? O que é um aparelho orientado ao norte? O que é um aparelho orientado na ré? O que é um aparelho orientado na avante? O que é ângulo de deflexão? Como que a gente faz essa medição utilizando o teodolito, né? Isso que a gente vai ver aqui. E o que eu quero que vocês observem? Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma propriedade, vou escrever eu tenho aqui uma propriedade, tá nessa direção, certo? Ou seja, tá nessa orientação, tá? Tá ok. E se eu pegar essa propriedade aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho nenhuma direção nela aqui que está me fixando essa propriedade. Por exemplo, uma direção norte, por exemplo. Tá? A direção norte está aqui, né? E quando a gente faz qualquer trabalho, eu tenho que falar qual que é a minha referência que eu estou utilizando, tá? Se eu deixo, por exemplo, sem essa direção específica, uma direção específica, né? Esse desenho aqui, ó, tem aqui, vamos colocar aqui, ó, um lago, né? Vou ter aqui uma casa, tá? Vou ter aqui uma casa e vou ter aqui alguma outra plantação aqui, ó. Alguma plantação aqui, ó, nessa região aqui, tá certo? Tá nessa orientação aqui. Mas se eu não estou orientado a nada, olha só, eu não tenho orientação nenhuma, o meu desenho está livre, concorda? Tanto ele pode estar nessa direção, desse jeito, ou ele poderia estar também, olha só, poderia estar nessa direção, vocês concordam? Poderia estar nessa direção, né? Poderia estar nessa direção aqui, ó, né? Ou seja, pode estar em qualquer direção, ou seja, vai rotacionando aqui o seu desenho, ó. Vai rotacionando aqui o seu desenho. Poderia estar assim, olha só, eu inverti ele. Poderia estar assim, tá vendo? Poderia estar em várias, poderia estar assim, ó. Repare que eu inverti aqui, ó, tá? Tá vendo? O que é isso? Falta de orientação do seu desenho, tá? Do seu projeto, tá? Então eu tenho que ter uma orientação. E normalmente, como que a gente orienta a nossa planta topográfica em topografia?
eu tenho que orientar em relação ao norte, tá? Em relação ao norte, tá? Se eu fixei em relação ao norte, aí sim não importa, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui o nosso desenho aqui para a posição original, dar mais um giro. Opa. Aqui, ó. Vamos voltar aqui o nosso desenho para a direção original. Olha só. Reparem que, ó, tá aqui no nosso desenho na direção original. Quando eu oriento para o norte, o que isso significa? Que eu sei, eu tenho uma direção fixa, tá? Eu tenho uma direção fixa. Olha só, então eu vou colocar aqui uma direção fixa, tá? Eu sei que essa direção aqui, ó, lá para cima é o norte, tá? Vou deixar um Nzinho aqui apenas assim, ó. Ou seja, eu sei que essa aqui é a direção norte. Por que que isso é importante? Porque vocês vão ver por onde que nasce o Sol, por exemplo. Por onde que nasce o Sol? O Sol nasce no leste, concorda? O Sol nasce aqui, ó. Nasce no leste. O Sol nasce aqui no leste, aqui, ó. E se põe onde? No oeste. Então, se você vai construir, por exemplo, a edificação, é interessante você construir ela de forma a deixar o quê? Os quartos virados para o leste. Por quê? Alguém saberia me dizer aí? Para onde o sol nasce. Principalmente por quê? Para poder receber esse sol na parte da manhã, tá? Então é importantíssimo a gente colocar orientação no nosso projeto, tá? No nosso desenho, no nosso mapa, tá? Na nossa planta. Porque uma vez que eu sei qual que é a direção norte, não importa, na hora que eu for imprimir isso aqui, olha só. Se eu tenho a minha direção já pré-estabelecida, tá? Não importa como que eu vou rotacionar a folha, não tem como mais eu mexer na orientação do meu desenho. Repara só, olha só. Tá vendo? O norte, por mais que eu mudei o meu desenho a orientação dele aqui, ó, mudou 90 graus, mas eu sei que essa direção aqui, ó, é a direção norte. Se então agora essa é a direção norte, onde que está o leste? Para cá, o sul para cá e o oeste aqui para cima. Ah, eu vou rotacionar de novo o meu desenho aqui, ó. Ah, tá, mas meu desenho orientou, mas eu sei que o meu desenho continua fixo. Por quê? Porque o norte está nessa direção aqui, ó. Então, se o norte está nessa direção, o leste está aqui, o sul e o oeste para cá. Compreende isso aí, pessoal? Agora o meu desenho está sempre orientado. Não importa como eu imprimir ele aqui, ele vai estar. Eu sempre sei qual que é a direção do norte. Meu desenho agora ele está fixo, tá? Antes não, ok? Ok. Então a gente vai ver isso aqui, tá? O que seria orientar ao norte, que é isso que eu fiz agora, né? O que seria orientar na ré, o que seria orientar na avante, tá? E o que seria aí um aparelho não orientado, ia causar isso que nós fizemos aqui, né? Ou seja, eu não sei qual que é a direção. Não sei, simplesmente não sei, tá? Ok, beleza. Então, olha só, pessoal, sempre imagina aqui, ó,
que eu quero que vocês imaginem agora aqui? Ó, que eu instalei o meu equipamento, tá? No ponto A, tá? Então, eu instalei o meu equipamento aqui nesse ponto A. Tá vendo que aqui, nesse caso, é aparelho o quê? Não orientado, tá? Aparelho não orientado. Ou seja, eu não fixei a minha direção lá, por exemplo, a direção do norte, tá? Se eu não fiz isso, concorda que na hora que eu vou instalar o meu equipamento aqui na leitura no ponto A, né? Vou nivelar ele, vou fazer a visada aqui no ponto B, ok? E eu vou medir a leitura com o ângulo que vai aparecer lá, qualquer. Vai aparecer um ângulo lá, porque a gente sabe okay, que o aparelho ele tem lá, vai medir ângulos horizontais de 0 grau a 360 graus. Então ele vai estar aparecendo um ângulo lá qualquer. E você vai fazer a leitura. Essa leitura é L1, tá certo? L1. Fez a leitura então em B, anotou o L1. Você vai fazer agora a leitura no ponto C, né? No ponto C. Ok. E você vai fazer a leitura do ângulo L2. Como que eu calculo o ângulo interno aqui, ó? Como que eu calculo o ângulo interno? Basta fazer o quê? L2 menos L1, né? Você tem aí é só a visão de ângulo, né? Se você tem um ângulo L2, que é esse ângulo todo grandão aqui, ó, né? Deixa eu mudar essa cor aqui. Você tem esse ângulo total aqui L2, olha só, né? Se eu quero conhecer pelo só esse pedacinho dele aqui, ó, é só fazer o que? Subtrair essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor, roxo. Olha aqui, ó. Vou subtrair esse aqui, que é o L1, tá? É uma questão só de visualização. Tranquilo isso aqui, tá? Tranquilo. Ok, então observe só. Vamos supor, o que seria esse ponto A, B e C? Vamos, não sei se vai travar o meu computador, mas eu vou tentar fazer para vocês aqui, tá? Vou abrir o meu Google Earth, vou lá no IFPA, vou aqui no IFPA, IFPA, tá aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal? Olha só. Deixa eu tirar tudo isso, Pronto. Imagina aqui, ó, que a gente está fazendo um levantamento com o teodolito e eu preciso fazer o quê? Qual que é o nosso objetivo? Fazer um mapa aqui do IFPA, tá? Para isso, eu tenho que começar a planejar onde que eu vou instalar os meus pontos topográficos. Lembra lá? Eu tenho que colocar ou um piquete ou um marco de concreto, né? Mas aí vamos inicialmente aqui, ó. Vamos supor que esse ponto A está aqui, ó. Vou instalar um ponto A aqui para eu instalar o meu equipamento. Ok. Esse aqui é o meu ponto A, tá? Ponto A. E eu quero descobrir qual que é, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, Epic. Ah, vamos por melhor, né? E eu quero descobrir qual que é, vou colocar aqui, ó, um ponto B. Aqui, ó, bem aqui nessa via daqui, no meio aqui, ó, ponto B. E vou colocar um ponto C aqui, ó, tá? Ponto C aqui. Ok. Ponto
C. O que eu quero descobrir aqui? Eu quero saber qual que é, se eu instalar o meu teodolito aqui, o meu equipamento no ponto A, eu quero saber qual que é o ângulo. Quando eu estaciono aqui no ponto A, viso B, depois viso C. Ou seja, eu vou ter essa direção. Após que eu estacionei o equipamento, nivelei, coloquei no meu ponto A direitinho, eu vou visar o ponto B. Ok. Depois eu vou visar o ponto C, né? Quando eu faço isso, eu consigo fazer o quê? Calcular qual que é o meu ângulo interno aqui, ó. Tá certo? Se eu quisesse, por exemplo, desenhar o prédio aqui, ó, esse bloco, tá? Bastaria a gente fazer o quê? A mesma coisa, só porém eu vou visar o quê? Eu ia pôr um ponto D aqui nessa quina, um ponto aqui, e como é um retângulo, eu nem precisaria visar esse último aqui, ó, tá? Então o que seria esses pontos B e C? São pontos de interesse, tá? Que eu quero descobrir determinada informação. Aqui nesse caso eu quero saber o quê? Qual que é o ângulo formado aqui entre B, já tendo A como origem, né? B e C, tá? É isso que a gente quer. Ok. Aqui esse conceito aqui é bem simples, né, pessoal? Bem simples para vocês aí que já estão aí no terceiro ano. Ok. E olha só, tá vendo aqui que essa direção aqui é uma direção 0 grau, qualquer, né? Ou seja, eu não me preocupei com a orientação do equipamento. Olha agora aqui, ó. Agora, quando eu coloco a minha direção norte aqui, ó. Coloquei a minha direção norte, ó. Tá aqui. Agora o meu equipamento, o simples fato de eu colocar o N aqui, isso mostra o quê? Que o meu aparelho está orientado ao norte, tá? Orientado ao norte. A gente vai ver que a gente tem, eu falei, né? O norte magnético, né? Tem o norte verdadeiro, tá? Aqui a princípio é esses dois, norte magnético e norte verdadeiro, tá? Depois lá na geodésia a gente vai ver o norte de quadrícula. Ok. E onde que limbo nada mais é que o nosso marcador do ângulo do equipamento, tá? A gente chama de limbo, tá? Então você vai fazer a leitura, chegar no campo, instalou o equipamento no ponto A, zerar o seu equipamento no norte e fazer a leitura do norte para a direção B, do norte para a direção C. Simples assim. Fazendo o ângulo maior menos o menor, você vai achar o ângulo A interno aqui no caso, tá? Quando a gente tem, eu vou mostrar para vocês ali uns exercícios, tá? É sempre bom desenhar, tá, pessoal? Quando a gente desenha, a gente tem uma visão mais clara do que realmente está acontecendo, tá? Ok. Então, quando isso aqui acontece, olha só, você está com o seu equipamento zerado, ó, 0 graus na direção norte, a gente fala que o meu equipamento está o quê? Zerado no norte, tá? Zerado no norte, ou seja, está orientado em relação ao norte. E a forma de calcular o ângulo, normal, tá? Ok. Tem uma observação aqui que eu acho que é importante falar, eu não falei no slide anterior. Se o ângulo
for menor que 0 grau, ou seja, der ângulo, por exemplo, alfa igual a menos 20 graus, a gente deve fazer o quê? Somar 360 graus. Ou seja, quando você fizer essa conta, der valor negativo, a gente tem que somar 360, tá? Porque a gente não trabalha com ângulos negativos aqui no caso, né? Ok. Por padrão, tá, pessoal? Na topografia, tá? Então, lógico que você sabe aqui, por exemplo, ó, se eu estou orientado para o norte aqui, né? Se meu ângulo deu menos 20 graus, significa que ele está para esse lado aqui, né? Menos, negativo, né? Para a esquerda, menos 20 graus. Só que eu não deixo assim, tá? Eu tenho que somar 360, ou seja, eu estou olhando aqui o ângulo de fora aqui, ó. Ok? Que seria o quê? 340 e não menos 20 graus, tá? Ok. Pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui, eu estou dando aqui a teoria, tá? Bem tranquilo, depois vocês vão calcular aí alguns exercícios, né? Mas vocês vão ver isso aqui perfeitamente aí nas práticas aí, tá? Tanto é que aí nas práticas, por isso que eu gostei aí tô gostando muito aí de gravar essas aulas aí. E aí eu vou falar com vocês, ó, assiste tal aula assim, assim assado, antes de vir para a aula de amanhã, né? Por exemplo, para a gente poder, vocês vão pegar muito bem isso aí. Tô muito entusiasmado para ver aí o resultado aí de vocês aí nas aulas práticas aí, tá? O aparelho orientado na ré. O que é aparelho orientado na ré? Tá? Olha só, o que a gente fez aqui no norte? Está orientado onde? No norte, ou seja, eu zerei o meu equipamento na direção norte. Tá? Eu zerei o meu equipamento na direção norte. E agora aqui, aparelho orientado na ré. Significa o quê? Que eu vou zerar o meu equipamento na ré. O que é ré? Ré é o ponto que eu visei antes, tá? Vamos voltar aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui o meu ponto A, nesse caso. Vou visar a direção B aqui, ó. Depois eu vou visar a direção C. Ok. Se eu zerar o meu ângulo aqui, não vou fazer agora a leitura direto. Eu vou zerar o meu ângulo nessa direção. Então, quando eu zerar o meu ângulo nessa direção, observe, vou zerar nessa direção, tá? Aí, a partir daqui, eu vou fazer a leitura do ângulo para cá. Se eu zerei aqui, a minha leitura do ângulo aqui, ó, agora já vai ser direta. Ou seja, aqui, por exemplo, se der aqui o ângulo, quando eu visar a leitura no ponto C, vai dar aqui 60 graus. Então, já achei direto o ângulo aqui interno desse triângulo, se a gente considerar aqui um triângulo. Concorda? Olha aí. Olha aí, pessoal. É isso que a gente fez. Só que aqui no caso, tá vendo que aqui, ó, outro detalhe. Aqui eu estou estacionando o meu equipamento no ponto A. Aqui, ó, eu estou estacionando o meu equipamento no ponto B. Então, quando eu estacionei o meu equipamento no ponto B, vou visar o meu ponto A. Vou visar o meu ponto A. Aqui, visei o ponto A. Vou zerar o meu ângulo aqui, ó, nessa direção do ponto A. E vou vou girar o meu equipamento e visar o ponto C. Visei o ponto C, eu já vou ter esse ângulo aqui, ó,
no sentido horário, tá? Vou botar aqui um ângulo no sentido horário. Outro detalhe que é importante, vocês vão ver que é muito importante. Como que eu escrevo ângulo, tá? Como assim? Como assim, professor? Olha aqui. Aqui eu tenho esse ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Para eu saber como que eu faço, eu confundo muito. Tem hora que, por exemplo, eu tenho, vamos supor, se eu tivesse uma situação desse tipo aqui, ó. Tem aqui o meu ponto A, tenho aqui o meu ponto C e tem aqui o meu ponto B. E agora, como é que fica? Tá? Não tem segredo isso aí não, tá? Como que a gente escreve o ângulo? Como que a gente escreve o ângulo? Olha só, sempre eu começo escrevendo do ponto onde eu estacionei o equipamento, tá? Sempre. Então, esse ponto é o ponto A. Para a gente não se perder, tá? Esse ângulo eu estou visando de onde para onde. Nesse caso aqui eu não estou fazendo leituras em sentido horário. Então, é de B, a direção B, para C. Tá certo? B para C. Se eu fosse calcular então aqui o meu ângulo interno, sabendo disso aqui, basta eu fazer isso aqui, olha só. Meu tem... Olha só. A para C, então é o ângulo AC, né? Ângulo AC. Vou escrever aqui, ó, leitura de AC menos a leitura de A para B, menos a leitura de A para B, que nada mais é que o quê? L2, no caso aqui, que é a leitura de A para C, tá vendo? Ó? Leitura de A para C, ou seja, zerou no zero, deu esse ângulo, ok? Menos a leitura de A para B, ou seja, o ângulo em relação ao norte até o B, tá? A gente vai escrever isso aqui várias vezes. Por quê? Porque isso aqui vai definir para a gente aí depois os azimutes, tá? E eu quero que vocês aprendam a escrever assim, porque tem hora que a gente vai ter que estar fazendo o quê? Somatório de vários ângulos num polígono, e é fundamental, se eu escrever o contrário, por exemplo, se eu colocar assim, ó, ângulo, opa, que pena. Se eu escrever o contrário, quer dizer, se eu escrever ângulo, deixa eu voltar aqui. Ó, escrevi aqui A, né? B para C. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu ângulo que eu estou procurando, iniciou a origem dele aqui no B e o final é o C. Nesse sentido, de B para C, ok? Como que eu fiz essa leitura? Isso aqui, né? Esse ângulo é igual à leitura que eu falei aqui de A para C, leitura de A para C, que nada mais é que o L2, menos a leitura de A para B, ou seja, de A para B. Só essa informação aqui, olha, só essa informação aqui já me fala qual ângulo que eu tenho que subtrair, mesmo sem o desenho aqui, ó, tá? Mesmo sem o desenho. Mas eu tenho mais facilidade com o desenho. Tá, pode ter, mas tentem fazer essa relação aqui, ó. Por quê? Porque se eu escrever isso assim,
de outro modo, olha só, se eu escrever isso aqui, ó, ângulo A, eu visei agora. Se eu trocar o B com o C, olha só, o C está aqui, o B para cá, ângulo A. Como que eu faria esse cálculo agora aqui, ó, desse ângulo? A para B, leitura de AB, leitura de AB, menos leitura de A para C, ó, de A para C. Qual que é a diferença desses dois ângulos aqui? Não vai ser o mesmo ângulo? Sim. Porém, aqui agora, quando eu utilizo esse segundo modo aqui, ó, C e o ângulo A vai de C para B, eu estou falando que agora o meu ângulo ele parte do C aqui, ó, e vai no sentido o quê? Anti-horário. Tá bom, pessoal? Aqui em vermelho, sentido horário, e o contrário aqui no sentido anti-horário. Tá? E é importante a gente ter essa relação para não se confundir quando a gente estiver trabalhando lá com poligonais. Tá? Ok. Ok. E aqui, como que eu escrevo um ângulo, então, orientado na ré? Significa o quê? Que eu vou zerar o meu equipamento aqui na minha ré, né? Zerei aqui e fiz a leitura no sentido horário, tá certo? Se eu fiz a minha leitura no sentido horário, deixa eu ver aqui, como que eu escreveria esse ângulo? Esse ângulo. Onde que eu estacionei o meu equipamento aqui agora no caso? No ponto B, que é o meu ângulo. Eu partir de onde? De A para C. Ok, escrevi aqui, ó. Beleza. Iniciei a leitura no A até o C. Zerei o meu equipamento 0 graus, 0 minutos, 0 segundos na Ré. Ré é sempre o ponto que eu leio primeiro, tá, pessoal? Antes, tá? E o aparelho orientado na Avante? Avante seria o segundo ponto, tá? Se aqui é minha Ré, o ponto A, aqui é minha Avante, tá certo? Ok. Aí, olha só, mesma coisa que na Ré, vou estacionar meu ponto aqui, meu equipamento no ponto B, só que agora eu vou visar, vou zerar o meu equipamento, ó, vou zerar o meu equipamento na Avante, ou seja, aqui é 0 grau, vou fazer a leitura até no ponto A, tá certo? E anotar. Agora, como que eu escrevo esse ângulo aqui também? Estacionei no ponto B, eu vou ter um ângulo, só que agora qual que eu visei? Visei primeiro ponto C, depois eu fui para o ponto A. Tá joia? Fui para o ponto A. Ok, então eu já vi o aparelho orientado na ré, o aparelho orientado na avante. E o que é ângulo de deflexão? Ângulo de deflexão é um ângulo muito utilizado aqui para, vocês vão ver, para estradas, tá, pessoal? Para projeto de estrada. Quem aí tem algum é, é, já presenciou quando vai fazer projeto de estradas, a gente utiliza sempre aí ângulos de deflexão. De tal forma, o que é aqui? Ó? Por exemplo, eu tenho o mesmo triângulo aqui, ó, ABC, tá vendo? ABC. Se você pegar esse alinhamento de A para B e prolongar ele aqui, olha só, estou prolongando, tá vendo? O ângulo entre esse prolongamento e a próxima direção, ou seja, o ponto C, esse ângulo é o meu ângulo de deflexão, tá? Se, olha só, estou aqui na direção AB, chegou aqui, prolonguei e visei esse ângulo.
Aqui está o quê? Uma deflexão à direita. E se eu tivesse um ponto C aqui, ó, D, aqui. Se eu visasse um ângulo de B para D, eu teria o quê? Uma deflexão à esquerda, tá certo? Ou seja, deflexão à direita positiva, deflexão à esquerda negativa. E esse ângulo de deflexão, como eu só posso ter deflexão à direita ou à esquerda, o máximo que ele pode chegar é o quê? A 180 graus. Olha só, daqui ele só pode finalizar aqui, ó. Ou daqui só poderia finalizar aqui, ou seja, 180 graus, metade de uma circunferência, se a gente for analisar assim, tá? Ok. Aí, pessoal, a gente entra num conceito muito importante que eu falei com vocês agora, de como que a gente escrever. Por quê? Que conceito é esse? O conceito de azimuth. O que é azimuth? O que é azimuth? Azimuth nada mais é do que um ângulo que ele vai estar orientado ao quê? Na direção norte. Na direção norte, tá? Esse ângulo, vamos voltar aqui, abrir o meu pente aqui, ok. Olha só, deixa eu rotacionar isso aqui de novo. Ok, deixa isso aqui paradinho aqui no cantinho aqui, ó. Olha só, eu tenho a minha direção norte aqui, ó. Eu tenho a minha direção norte aqui. Ok. Essa aqui é a minha direção norte. Tá aqui. Eu tenho aqui o meu ponto A. Meu ponto A, tá? Ou seja, eu vou estacionar o meu equipamento neste ponto A aqui, ó. Ok. Vou visar o meu ponto B aqui, ó. O ponto B. Ponto B aqui, ó. Tá? Ponto B. Então, esse aqui é o meu ponto B. Ok. Quando eu vou orientar, como meu levantamento está orientado ao norte, esse ponto B está aqui. Ok. Então, eu vou ter uma linha ligando aqui, ó, o ponto A ao ponto B. Concordam? Vou ter uma linha ligando aqui o ponto A e o ponto B. Olha só. Então, eu vou ter um ângulo. Se eu tenho uma linha, eu vou ter um ângulo aqui, ó, entre o norte e a direção B. Tá? Esse ângulo entre o norte e a direção B, opa, acho que é melhor usar isso aqui, ó. O ângulo entre o norte, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu pôr uma cor azul aqui. Aqui, ok. Ok. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou estar visando agora, né? A origem dele, 0 graus na direção norte. Este ângulo a gente chama de azimuth. Esse ângulo a gente chama de azimuth, tá? Simplesmente o nome, tá? Então, esse ângulo a gente chama de azimuth. Ou seja, eu vou ter um azimuth aqui no caso da direção. Qual direção?
esse ângulo azimuth ele parte de A e vai para B. De A para B. Deixa eu diminuir isso aqui. Olha aí. Ó. Vou ter um azimuth de A para B. Ou seja, um ângulo, um azimuth, que parte da direção norte, né? De A para B. Isso é azimuth. Se eu tivesse aqui ó, um ponto C, vamos ver que eu tenho aqui um ponto C, tá aqui, ó. Ok? Ponto C. Tá, vamos colocar aqui o ponto C. Ponto C. 20. Ponto C. Eu também vou ter o quê? Um azimuth também para o ângulo C, tá? Olha só, então vou pôr aqui, vou visar aqui o ponto C, visei o ponto C. Eu vou ter também aqui o ângulo, um azimuth, opa, amarelo. Eu vou ter também aqui, ó, eu vou colocar em marrom, um azimuth. Ok, olha aí, ó, em marrom eu vou ter também o que? O azimuth, de A para C. Tá vendo, pessoal? Vou ter o azimuth de A para C. Então, o azimuth nada mais é do que o ângulo que parte do norte, a origem zero dele, e vai até o alinhamento, o próximo alinhamento. Tá? Ok. Isso aqui que a gente fez no ponto A, vale para o ponto B, vale para o ponto C. Se eu instalar o equipamento no B, a gente vai fazer também as leituras para frente aqui, ó. Tá? Isso aqui é muito importante, vocês vão ver depois que, por exemplo, se você instalar o seu equipamento aqui em um ponto, aqui, por exemplo, você quer fazer o levantamento dessa propriedade. Estacionei o meu equipamento nesse ponto aqui. Tá vendo que os pontos atrás da casa eu não consigo enxergar? Então, vou ter que tirar o equipamento daqui e instalar em outro ponto, né? Depois, eu vou ter que instalar em outro ponto, né? Então, sempre a gente vai estar agora, a partir dessa aula, falando em azimuths, tá? Então, azimuth é um ângulo que parte do norte até o alinhamento, tá? Ok. Então, aqui, ó. Então, azimuth de uma direção é o ângulo horizontal, sempre medido em sentido horário, tá? Formando aí formando a meridiana do ângulo de origem que contém os polos. Não se preocupe com isso que não, tá? Então, azimuth de uma direção é o ângulo horizontal em sentido horário, né? Que parte do norte, magnético ou verdadeiro, tá? Ele é medido a partir do norte em sentido horário e varia de 0 a 360 graus, ok? O azimuth ele é usado, ele é empregado para orientar plantas topográficas, ok? Ou seja, quando eu faço isso, eu estou orientando a minha planta topográfica em relação ao eixo de rotação da Terra, tá? Então, olha só, pessoal. Se a gente considerar que, olha aqui, ó, acompanha comigo aqui. Se a gente considerar, tem uma bússola, né? A bússola.
eu tenho a direção, olha aqui, ó, norte aqui, ó. Tem aqui está apontando para o norte. Para baixo aqui, sul. No centro aqui, eu vou ter o quê? A direção leste, depois a direção oeste, tá? Aqui na topografia, qual que seria o primeiro quadrante aqui, ó? Este quadrante aqui. Ou seja, qualquer ponto que tiver nessa região, né? Imagina se a gente fosse dividir aqui em 4 quadrados, olha só. Eu teria o quê? Um quadrado aqui, né? É o primeiro quadrante. Um outro quadrado aqui, segundo quadrante. Um outro quadrado aqui, terceiro quadrante. E por fim, o último quadrado aqui, quarto quadrante. Nada mais é que eu fiz o quê? Dividi a minha bússola em quadrantes, em partes, tá? Em partes. Então, se eu tenho ângulo, por exemplo, aqui, ó. Aqui está a minha origem do meu sistema. Eu tenho o ponto P1. Onde que está o P1? No primeiro quadrante. Onde está P2? No segundo quadrante. Onde está P3? No terceiro quadrante. Onde está P4? No quarto quadrante. Onde está o P10? Poderia estar aqui no terceiro quadrante, tá? P50, no ponto 50, no segundo quadrante, tá? Não interessa o nome do ponto não, tá? Pode estar em qualquer lugar aqui, ok? Então, olha só, eu tenho o ponto P1 aqui, ó, tá? Eu tenho o ângulo em relação ao norte, né? Olha só, que parte, o ângulo parte do norte que vai para P1, tá? Tem o ângulo do parte do norte que vai para P2. Tem um ângulo que parte do norte e vai para P3. Tem um ângulo que parte do norte e vai para P4. Qual que é o nome desses ângulos? Azimuth. Olha só. Então eu tenho um ângulo que parte do norte e vai para P1. Quanto que vale esse ângulo? O azimuth dele vale o quê? 30 graus e 15 minutos. O azimuth de P2, que é o ângulo que parte do norte e vai até a direção do ponto 2, vale 120 graus e 45 minutos. O azimuth que parte do norte vai até o ponto P3, mede quantos graus? 210 graus e 15 minutos. O azimuth que parte do norte vai até o ponto 4, mede quantos graus? O azimuth, o ponto 4 mede 310 graus e 15 minutos. Tá, pessoal? Ok? Olha só, isso aqui é muito importante vocês pegarem essas sacadas aqui, tá? Que a gente está falando aí, ó. Então, olha só aqui, ó, o azimuth, no caso aqui, ó, tenho aqui a minha direção do norte, tenho o azimuth de AB e tenho também o azimuth de A para C. Vocês lembram aqui, ó? Vocês lembram aqui, ó? Não tem como. Olha só, a gente está fazendo a mesma coisa aqui, ó. Só que agora eu estou te dando o quê? Os azimuths, né? Que seria o L1 aqui no caso, azimuth de A para B. O L2 seria o azimuth de A para C, tá? A gente está só falando a mesma coisa, porém, sobre o mesmo objeto, falando de um modo diferente, como aí que está a diferença de nós técnicos, né? A gente está usando agora conceitos técnicos, tá? Conceitos técnicos. Ok. E rumo? Rumo, essa definição de azimuth aqui, ó, cai muito em prova de concurso, tá? Quem aí tem algum certo interesse de
fazer aí um concurso para aeronáutica, para marinha, para o exército, tudo tem concurso nível médio, salário bom, para a parte de topografia, tá, pessoal? E isso aqui cai em toda prova. Isso aqui caiu na minha prova aqui de concurso aqui, para professor, caiu o que é azimuth, o que é rumo, tá? Então a gente está falando aí sempre de orientação, né? Eu estou orientando o azimuth, orienta o quê? O norte. O rumo, a única diferença que tem aqui, ó, olha só, deixa eu colocar aqui, olha aqui o ponto, eu tenho os mesmos pontos P1, P2, P3 e P4, tá vendo? Só que agora eu tenho uma direção aqui, ó. Olha só, eu tenho agora uma direção de orientação. Que direção é essa? Direção norte-sul. Tá vendo? Perceba que o meu ângulo agora, quando eu falo em rumo, ele sempre parte dessa direção, da linha norte-sul. Ou vai para a direita, ou vai para a esquerda a partir do sul. A partir do norte, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. Tá certo? Ou seja, o rumo ele só parte do norte ou do sul, tá? Tendo isso, o rumo ele não vai ser maior do que 90 graus. Ou seja, enquanto o azimuth ele parte apenas do norte, gira em sentido horário até o alinhamento e pode girar até 360 graus, o rumo não. Se um rumo parte aqui, por exemplo, do norte, ele só pode chegar o máximo até aqui, ó, na direção leste, tá? Só até a direção leste, ou seja, ele varia de 0 a 90 graus, tá? Então, por exemplo, eu sou obrigado a colocar um ângulo, qual que é a direção que ele está. Por exemplo, eu quero escrever um ângulo, vamos colocar aqui um ângulo 40 graus e 30 minutos. Eu estou falando em rumo agora. Esse ângulo está partindo do sul para o leste. Ou seja, então eu sei que é um ângulo que está no segundo quadrante. Por que é no segundo quadrante? Porque esse ângulo está partindo de onde? Esse 40 graus, ele parte do sul para o leste. Tá vendo? Se eu escrever o mesmo ângulo, agora 40 graus e 30 minutos, partindo do norte para o leste. Olha aí, norte para o leste. Onde que está esse ângulo? Esse ângulo não é mais aqui, ó. É daqui do norte para o, quer dizer, do norte para o leste. Tá certo, pessoal? Então é fundamental quando a gente está trabalhando com rumo, eu preciso saber em qual quadrante que está. Está no primeiro quadrante, está no segundo quadrante, ou está no terceiro, ou no quarto. Como que eu fico sabendo isso? Pela direção aqui, ó. Do norte para o oeste, do sul para o oeste, do sul para o leste, do norte para o leste. Dessa forma a gente vai conseguir relacionar depois azimuths e rumos, tá? Então, bora aqui para a definição formal aqui, ó. O que é rumo? Rumo
é um ângulo, é o menor rumo, é o menor ângulo horizontal, horário, que materializa o meu alinhamento norte-sul e a direção considerada. Por que menor ângulo? Porque eu tenho essa linha norte-sul aqui, ó, tá vendo? Eu tenho essa linha norte-sul aqui. Eu não teria, vamos pôr o ponto 2 como referência aqui. Eu não teria esse ângulo também aqui, ó, considerando a linha norte-sul, né? Então, partindo do sul, eu tenho esse ângulo pequeno aqui, ó. Se eu partir do norte, eu vou ter esse ângulo todo grandão aqui, ó. Então, qual dos dois que eu considero como sendo o rumo da minha direção P2? O menor ângulo. Então, se eu for anotar o rumo do P2, eu não anoto, não é esse ângulo de fora, o grandão. É sempre o menor ângulo, tá? Então, o rumo ele varia de 0 a 90 graus, sendo contado do norte ou do sul para leste ou oeste, tá? Quando eu coloco a direção leste-oeste, esse sistema vai expressar o ângulo em função do quadrante, aquilo que eu mostrei aqui, tá? Então, além do valor numérico do ângulo que eu devo colocar, no caso aqui, ó, 40 graus e 30 minutos, obrigatoriamente eu devo acrescentar o quê? Uma sigla, ou Nordeste, ou Sudeste, ou Sudoeste, ou Noroeste, tá? Cuja primeira letra indica a origem, né? Ó, norte para o leste, sul para o leste, sul para o oeste, norte para o oeste. A partir da qual se realiza a contagem e a segunda letra indica a direção para que eu estou fazendo o giro ou o quadrante, tá? Ok. Olha aí, pessoal. Olha aqui, ó. Como que eu relaciono rumo e azimuth? Como que eu relaciono rumo e azimuth? O que a gente sabe aqui? O azimuth ele é o ângulo que sempre parte do norte, concorda? Sempre, tá? Então, eu vou ter algumas relações aqui, ó. Quando eu tenho ângulo, quando eu tenho ponto no primeiro quadrante, e eu quero relacionar rumo e azimuth, rumo vai ser igual ao azimuth. Quando eu tenho ponto no primeiro quadrante, tá? Sempre, tá? Quando eu tenho ponto aqui no segundo quadrante, olha só. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse azimuth aqui, pro ponto C, tá? Esse azimuth pro ponto C. Se eu fosse anotar aqui o rumo não seria o menor ângulo aqui que nós falamos lá pela definição, tá? Esse ângulo total aqui, essa meia-lua total aqui, ó, não é 180 graus? Não é 180 graus? Então, eu posso relacionar aqui, ó, que aí é simples, tá? Pode gravar isso aqui, ó. Nesse caso, no segundo quadrante, se rumo, deixa eu escrever aqui, ó, rumo, vou escrever aqui um R, rumo de A para C, né, do ponto A para o ponto C, mais o meu azimuth de A para C, e ele vale 180
graus, tá? São ângulos complementares aqui, ó. Olha só. Tem o ângulo, o azimuth, que parte de A e vem para C. E eu tenho o rumo que parte de A e vai para C, né? A somatória dele vale 180 graus. Tá ok, pessoal? E se eu quero calcular o rumo, é só eu passar o azimuth para o segundo membro. Se eu quero calcular o azimuth, é só eu passar o rumo para o segundo membro, tá? E se eu tiver um ponto aqui no terceiro quadrante? Se eu tiver um ponto no terceiro quadrante, olha como é fácil aqui, olha. Eu tenho ponto, o azimuth de A para D, né? Eu tenho o ponto D aqui, ó. Eu tenho o azimuth, então, de A para D, olha só. Azimuth de A é o ângulo que parte do norte e vai até o ponto D, tá? Só que o rumo de A para D não parte do sul, não seria esse pedacinho aqui, ó, apenas? Esse é o rumo de A para D, é esse ângulo aqui, ó. Então, quanto que valeria esse pedaço aqui, desse ângulo aqui, ó, de A, estou indo para a direção D. Esse pedaço aqui não vale 180 graus? E aqui, daqui do sul até chegar na direção D, não é o meu rumo de A para D? É o ângulo que parte do sul e vai para o D. Ou seja, rumo de A para D mais 180 graus é igual ao ângulo, né? Então, eu posso fazer essa relação, que é igual ao azimuth, né? Desculpa. O rumo, que é o ângulo que parte do sul aqui para a direção D, mais 180 graus é igual a esse ângulo completo aqui, ó. Então, eu posso fazer essa relação também. Deixa eu fazer aqui. Então, rumo de A para D mais 180 graus é igual ao azimuth de A para D. Tá, pessoal? Aí, se eu quero calcular o rumo de A para D, é só eu passar o 180 para o segundo membro. Se eu quero calcular o azimuth, eu já posso fazer direto aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que o azimuth de A para D é igual a 180 mais o rumo de A para D, tá? Ok. Deixa eu limpar algumas coisas aqui e vamos lá para o quarto quadrante, tá? Bora para o quarto quadrante. No quarto quadrante, o que que eu tenho? Eu tenho o azimuth aqui, ó, em azul, tá vendo? Eu tenho o azimuth de A para E. Azimuth de A para E, né? E o rumo de A para E? O rumo de A para E não seria esse ângulo aqui, ó? De A para E. Tá vendo que o azimuth mais um rumo formaria um círculo completo? Um círculo completo tem quantos graus? 360. Então, qual relação que eu posso fazer aqui para o quarto quadrante? Que rumo de A para E, o ponto E, que está aqui no quarto quadrante, ou seja, esse ângulo aqui, mais o meu azimuth de A para E é igual a 180. 360 graus. Tá? 360 graus.
Aí, se eu quero calcular o rumo, eu mando o azimuth para o segundo membro. Se eu quero calcular o azimuth, eu mando o rumo para o segundo membro, tá? Aqui, ó, tá a mesma coisa, só que já inverter os membros. Eu quis fazer a relação direta para vocês, tá? De forma que vocês achem um ou o outro, tá? Então, quem entende essa relação que eu fiz aqui, né? Ah, eu não entendi muito bem. Assista de novo depois aí, tá? Isso aqui vai ser muito importante. O nosso curso todo, toda a nossa vida em agrimensura, a gente vai trabalhar com azimuths e rumos, tá? Ok. Próximo. Olha só, pessoal. Por que eu falei que não é legal a gente... que eu tenho que saber escrever o ângulo, tá? Porque a gente vai começar a calcular ângulos em função de azimuth, tá? Eu vou calcular ângulos em função de azimuths, a partir de azimuths, quer dizer, né? Olha aqui, ó. Quando eu falei para vocês aqui, ó, eu posso calcular, querer o ângulo, né? Aqui a gente está trabalhando, no caso desse lado aqui, em sentido horário, ângulo em sentido horário. E aqui desse outro lado, ângulo em sentido anti-horário, tá? Percebam que, olha aqui, ó, no ponto eu tenho ponto A, tenho ponto A, tenho ponto B, tenho ponto C. O que seria o meu ângulo alfa? O meu ângulo do ponto A parte de B e vai para C, né? Olha aqui, ó. Não, deixa eu fazer o contrário para não se confundir aqui, ó. Espera aí. Borracha. Ok. Olha aqui, ó. Esse ângulo parte de A e vai para C. Tá aqui, ó, o ângulo em sentido horário, tá vendo? Em azul. O que seria o meu ângulo beta? Seria o meu ângulo que tem a origem em A, que parte de C e vai para B. Olha aqui, ó. O meu ângulo beta é o ângulo que tem a origem no ponto A, parte de C e vai para B, né? Lembra aqui, ó, né, eu tenho aqui um triângulo, tanto eu posso querer o meu ângulo interno, mas também eu posso querer o meu ângulo externo, tá? Meu ângulo externo. Ok. Olha só, então o que foi dado? Eu tenho dado aqui o meu azimuth, né? O que é o azimuth de A para B? É o ângulo que parte do norte, vai até a direção B. Azimuth de A para B. Tenho também o azimuth de A para C. É o ângulo que parte do norte e vai até C, tá? De A para C, azimuth de A para C. Como que eu calculo o meu ângulo alfa? Como que eu calculo o meu ângulo beta em função do azimuth? Como que a gente faz isso aí, tá? Deixa eu apagar para liberar um pouco de espaço aqui. Ok. Olha só, pessoal. Você pode... Olha só. O ângulo alfa, ele é o ângulo que está estacionado o meu equipamento no ponto A, né? Ele parte então do ponto B e vai para C, certo? Ok. Como que eu escrevo isso em função de azimuth? Olha só. Como que eu escrevo isso? Basta eu escrever assim, ó. O que é o ângulo? Como que eu escrevo o azimuth? O ângulo ele parte de A. Como eu estou trabalhando em sentido horário, olha só, estou trabalhando em sentido horário,
é o ângulo que parte de A em sentido horário, ó, olha a minha setinha, e vai para C. Então, é azimuth de A para C, menos o ângulo, o azimuth que parte de A e vai para B. Tá vendo? Menos o azimuth de A para B. Tá? Menos o azimuth de A para B. Quando eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando em ângulo no sentido anti-horário. Como que a gente faz para escrever ângulo no sentido anti-horário? Simples também, tá? Olha aqui, ó. Vamos calcular isso aqui, por exemplo. Beta. Se eu estou trabalhando agora com beta, olha só, eu tenho a minha origem aqui no ponto A. Como que eu calculo isso? Estou aqui no meu ponto A. Se agora esse ângulo é no sentido anti-horário, como que eu começo a escrever? É o azimuth de A para C. Olha só, primeiro no sentido anti-horário. Azimuth de A para C menos o azimuth de A para B. Tá, pessoal? Se você grava isso e grava isso, como que faz? Olha só, o que eu comecei aqui? Se eu estou falando em sentido horário, primeiro eu começo azimuth em sentido horário aqui, ó, de A para C. Quando eu iniciei aqui sentido anti-horário, azimuth primeiro de A para C. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que a forma de escrever o ângulo, olha aqui o beta, começou do ponto C, a minha origem, foi para o B. Olha só aqui, ó, o ponto, esse ângulo beta aqui, ó, qual que foi a origem dele? Olha só, foi do zero aqui, ó, do C para o B, tá? Ok. Agora, olha só, B é beta no primeiro quadrante aqui, no primeiro ângulo, é o ângulo em sentido horário que parte de C e vai para B, né? Como que eu escrevo isso aqui, pessoal? Eu preciso ficar decorando isso aqui? Eu não quero que vocês decorem, tá? Os pontos principais que vocês têm que saber, eu estou avisando aqui, eu estou falando, tá? Olha só, tá vendo que aqui eu tenho que somar 360 graus? Né? Tá vendo que aqui eu tenho que somar 360 graus? Por que eu tenho que somar? Porque quando eu faço isso aqui, ó, a gente vai ter o resultado vai dar negativo. Quando dá resultado negativo, ele vai obrigatoriamente, o que a gente falou, se dá negativo, eu tenho que somar 360 graus. Mas olha a forma de escrever, olha a forma de escrever. O que é o meu ângulo beta? Meu ângulo beta é igual, vou escrever em função do ângulo aqui, ó. É o ângulo que partiu de, estacionou no ponto A, ok, estacionou no ponto A, chapeuzinho. Iniciou a leitura no ponto C, então vou pôr aqui, ponto C, e foi, aqui é beta, né? Deixa eu só melhorar isso aqui, beta. Iniciou no ponto C e visou o ponto B, ok, ponto B. Isso aqui é igual. O ângulo está em sentido horário? Tá. Então eu começo a anotar o meu azimuth em sentido horário aqui, ó. Ok. É esse azimuth menos o outro. Sempre. Sempre, 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 sempre. Não muda. Nunca, professor, não. É sempre um azimuth menos o outro, para eu calcular ângulo, tá? Então é azimuth de onde? De A para B menos o azimuth agora
Vamos colocar aqui em amarelo, de A para C. Azimuth de A para C. De A para C. Preciso colocar esse 360? Não, não precisa colocar isso agora não. Por quê? Porque a resposta aqui vai dar 360 menor do que zero, ou seja, número negativo, você sabe que tem que somar 360 graus, tá? Então não se assustem quando você vê, nossa, meu Deus, mas tem hora que tem que somar 360, tem hora que tem que somar não sei o que, tem hora que... Não se assustem. Sempre, 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 a gente vai fazer dessa forma para relacionar ângulo horizontal a partir de azimuth, tá? Vocês vão ver lá na frente que tem hora que você tem que fazer tanta coisa. Eles colocam uma fórmula lá muito grande para o negócio que você sai desse princípio básico aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Tá, pessoal? Básico. Ok. Nos exercícios a gente vai ver bem, tá? Agora. Beleza. Pessoal, vamos dar 15 minutinhos aí para a gente voltar depois. Aí eu vou fazer alguns exercícios com vocês aqui, tá? Então, é 9h25 agora, 15 minutos, 9h40. Pode ser? Pode. Beleza. Então, 9h40 a gente vai fazer uns exercícios aqui que vai ficar tudo muito mais claro para vocês, tá? Ok. Deixa eu pausar aqui.